Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! O Notícias dessa semana será dedicado à apresentação do novo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Román, e à canonização de padre José de Anchieta, que esta semana comoveu o Brasil. Começamos revendo a assinatura do decreto pelo Papa Francisco no Vaticano, que tornou santo o apóstolo do Brasil, José de Anchieta. No Vaticano, em uma audiência simples e privada, o Papa Francisco assinou um documento que oficializou a santidade de Padre José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Mesmo sem solenidade, a notícia foi recebida com muita festa pelos brasileiros presentes na Praça de São Pedro. Para mim é um motivo de mais agora a gente pedir ação José de Anchieta, que rogue por todos nós. A partir de agora nós vamos ter um santo para pedir pelo nosso país, pedir pela nossa gente. Uma alegria muito grande e um orgulho maior, né? A declaração da santidade de José de Anchieta, por ser chamada equipolente, ou seja, por decreto, não exigiu, como de costume, um milagre. Foi, no entanto, necessário comprovar a ampla devoção ao santo. Quando percebe que existe uma devoção muito antiga, que ela continua, que de fato o santo ele continua agindo, derramando muitas graças. Então a igreja ela faz esse decreto equipolente, ou seja, equivalente. Foi necessário, no entanto, muito trabalho. Este volume entregue ao Vaticano reúne uma ampla pesquisa que atesta a santidade do apóstolo do Brasil, sua devoção e as graças alcançadas através de sua intercessão. Nós encontramos em cada estado do Brasil pelo menos 50 devotos, com igrejas, capelas. Está prevista para o dia 24, na Igreja Santo Inácio de Loyola, em Roma, uma missa de ação de graças presidida por Papa Francisco. Mas como canonizar um homem, né, do século XVI? Faz sentido? Faz. Faz exatamente por isso, porque a gente está dando enfoque a esse jovem que responde às necessidades do jovem de hoje, que pode ser olhado como modelo para o jovem de hoje. Agora vamos ver como foi a chegada de Padre José de Anchieta ao Brasil e a atuação em cidades do litoral paulista. Anchieta nasceu na Espanha em 19 de março de 1534. Aos 17 anos, entrou na Companhia de Jesus e aos 19 chegou ao Brasil em 1553. Passou 4 meses na Bahia e no mesmo ano foi enviado à Vila de São Vicente, a primeira cidade brasileira fundada pelos portugueses em 1532. A colonização do Brasil começa aqui. 400 anos se passaram e as marcas na cidade deixadas pelos jesuítas resistem ao tempo. Os jesuítas chegaram em São Vicente em 1549, mas Anchieta só veio para cá em 1553. Foi aqui que ele teve o primeiro contato com os índios. Neste local conhecido como Biquinha de Anchieta, o missionário bebia água e catequizava os índios. O lugar faz parte de uma rota turística chamada de Passos dos Jesuítas, que inclui 13 cidades do litoral paulista e tem 370 quilômetros. O que o caminhante, o que o peregrino busca é um momento de encontro consigo mesmo, reproduzindo o que era o próprio Anchieta, aquele despojamento, aquela simplicidade. A fonte de água cristalina ao pé da mata recebe peregrinos do Brasil inteiro. O gesto de beber água vai muito além de matar a sede. Sempre se falava que quem bebia água daqui, com certeza voltaria. Depois de 40 anos eu voltei. A 80 quilômetros de São Vicente, a cidade de Peruíbe também testemunha o trabalho dos padres da Companhia de Jesus. As ruínas do Abarebebê são o que sobrou de uma antiga aldeia de índios tupiniquins. Porque os índios ficavam impressionados com a rapidez com que eles se deslocavam de um lugar por outro aqui no litoral. Ele falava que de repente ia para a Vila de São Vicente, aí quando eles pensavam que estava chegando lá, ele já estava de volta. Então eles falavam, esse padre só pode voar, né? Então Abarebebê vem de padre voador. A igreja dedicada a São João Batista foi cravada no alto do morro. Aqui, os jesuítas batizaram os primeiros indígenas.
através da poesia, através da arte, através da educação, foi criando uma linguagem própria também, a partir dos índios, e criou uma catequese para evangelizar também esses índios aí na nossa Baixada Santista. De volta a São Vicente, uma pequena paróquia dedicada ao Beato, inaugurada em 1995, segue firme o trabalho de evangelização. E a gente dedica uma parte da nossa catequese, quando está chegando na novena, a estar passando para as crianças toda a vida de Anchieta. A comunidade já conta os dias para chamá-lo de Santo José de Anchieta. Na educação, na arte e principalmente na Fundação de São Paulo, Padre Anchieta deixou seu legado. Anchieta fez a primeira peça de teatro do Brasil. Anchieta descobriu que os índios queriam ver a história e não ouvir a história. Foi o primeiro professor de São Paulo e autor da gramática indígena brasileira. Aos pés de Anchieta, no centro da capital paulista, essas professoras da Bahia reconhecem o trabalho dele. Eu vejo assim, para o nosso país, um grande marco, porque o seu exemplo de vida, o seu exemplo de humildade, deixou para nós assim um legado muito grande em termos também de caridade. Dedicou a vida dele às populações indígenas, principalmente, e a toda a população brasileira que hoje nós somos oriundos delas. Ao longo de 44 anos que viveu no Brasil, Anchieta viajou o país inaugurando missões, dando aula de catequese, gramática e conhecimentos gerais. O missionário esteve no Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas foi aqui que em 25 de janeiro de 1554, Anchieta e 12 jesuítas fundaram um colégio que deu origem à maior cidade do país. Onde era a antiga escola, resta uma parede de taipa. Na capela dedicada ao Beato, algumas relíquias. A parte de um fêmur de Anchieta, um oratório e um manto utilizado por ele. O trabalho com o indígena do litoral, que já havia um contato com o homem branco, era muito mais complicado. Então eles resolvem subir a Serra do Mar e achar um lugar mais propício para essa missão, que encontram nos planaltos de Piratininga. Nas areias de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, ele escreveu o poema A Virgem Maria com cerca de 3.800 versos. Em 1563, em Iperuígue, hoje Ubatuba, ficou preso por 5 meses na tentativa de pôr fim à guerra entre índios tamoios e os portugueses da Vila de São Vicente, em São Paulo. Porque os franceses fizeram a colônia França Antártica no Rio de Janeiro, eles estavam crescendo, ia pegar São Vicente, e se eles conseguissem esse intento, todos os estados, Rio de Janeiro e São Paulo para baixo, não fariam parte hoje do território brasileiro. Professor, teatrólogo, pacificador, enfermeiro, exemplo de caridade e criador do primeiro hospital do Rio de Janeiro. Virtudes heróicas, uma vida de santidade. E o Papa Francisco rezará no dia 24 de abril uma missa de agradecimento pela canonização do Padre José de Anchieta. A celebração será em Roma, na Igreja de Santo Inácio de Loyola. No Brasil, no dia 4 de maio, durante a 52ª Assembleia Geral da CNBB, será celebrada uma missa em ação de graças pela canonização do Beato no Santuário Nacional de Aparecida. A celebração será transmitida ao vivo para todo o Brasil. Agora vamos com as notícias pastorais de Belém. Neste domingo, dia 6, acontece na Igreja das Mercês o Seminário de Vida no Espírito Santo com o tema Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. O evento acontece de 9 da manhã às 5 da tarde. E veja agora a agenda dos nossos bispos para este final de semana. Neste domingo, dia 6 de abril, Dom Alberto Taveira estará na missa de apresentação do Bispo Auxiliar Dom Irineu Roman, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana de Belém. Às 11 horas, ele vai ao encontro do Movimento dos Focolares, que acontecerá no Hangar. E à noite, às 19 horas, o arcebispo de Belém preside a cerimônia de celebração da Crisma na paróquia do Bom Pastor, em Marituba.
O bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, também estará na missa de apresentação do novo bispo auxiliar, Dom Irineu Roman, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana de Belém, no próximo domingo. E também estará no encontro do Movimento dos Focolares, ao meio-dia, no Hangar Centro de Convenções. E às 18h30, ele celebra a missa na comunidade São Lourenço, da paróquia Santo Antônio de Lisboa. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e voltamos já. No próximo domingo, dia 13, no auditório da Capela de Lourdes, em Belém, acontece um encontro de estudos bíblicos focado na introdução do estudo da Bíblia. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Capela. A paróquia de Nossa Senhora de Loreto, em Belém, já se prepara para a Semana Santa e terá uma programação especial entre os dias 13 e 20 de abril. No domingo de Ramos, dia 13, haverá a missa da Bênção dos Ramos com procissão. Na segunda, dia 14, acontecerá o terço às 6 da manhã, seguido de missa e confissão comunitária às 19 horas. Na terça, dia 15, além do terço e da missa pela manhã, haverá novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 19 horas. Na quarta-feira, também às 7 da noite, terá a missa de unção. Na quinta, a missa do Lava-Pés e Ceia do Senhor às 19 horas. Na sexta-feira santa, haverá uma via sacra a partir das 8 da manhã. No sábado, dia 19, a vigília pascal às 7 da noite. E no domingo de Páscoa, missas às 7 da manhã, 9 horas, 11 e 19 horas. Hoje temos a honra de receber aqui no Notícias Pastorais o novo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman. Obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Dom Irineu, o senhor chegou essa semana do Rio Grande do Sul, passou um bom tempo, cerca de 1 mês e meio lá, preparando todo esse momento, a sua sagração episcopal. Como é que foi para o senhor voltar às suas origens, passar esse tempo em Vista Alegre do Prata? Olha, para mim foi emocionante, porque eu vivi aquela experiência junto da minha família, o povo da minha cidade, os parentes, as pessoas conhecidas de infância, os passeios, aquela região própria, típica do Sul. Então isso para mim me fez bem também. Eu pude fazer uma experiência muito positiva, que me ajudou assim espiritualmente também para a preparação da ordenação. O senhor viveu em Vista Alegre do Prata até uns cerca de 20 anos, né? Então deu para viver bastante. Sente falta hoje daquela cidade? Claro que eu sinto muita falta, mas é claro que depois de um tempo assim fora da cidade, eu já me acostumei a ficar longe. Mas quando eu vou para lá, então é muito bonito porque eu faço a experiência de voltar às origens. Isso faz bem para a gente. Tanto que tem uma comunidade lá chamada São Roque, que é o local onde eu fiz a catequese da primeira Eucaristia, que eu sempre vou para lá participar com eles das celebrações, dos momentos culturais. E assim fico feliz de estar lá com aquele povo, sabe? Me faz bem também. Isso a gente precisa de vez em quando. Então o período que eu fiquei lá no Sul, ele me ajudou também a refletir, a meditar, a voltar às fontes, a fazer aquela experiência original dos tempos de criança também. Até porque é uma realidade, Dom Irineu, completamente diferente da realidade que a gente vive no resto do país, principalmente aqui na região norte. É verdade. O Sul é mais frio, o inverno é muito rigoroso, mas nessa época do ano, um período bastante longo do ano, a gente vive lá no Sul como se a gente estivesse no ar refrigerado, numa sala refrigerada aqui no Norte. Então, o pessoal que foi de Belém, aqui da paróquia de Santa Edvígia, eles diziam, parece que nós estamos no ar-condicionado, como é bom aqui essa região. Então, eu também fiz essa experiência. Então, foi uma riqueza muito grande para mim essa estada lá, a convivência com o povo, com a cultura, com as músicas. É uma região de italianos, de poloneses, mas também de outras origens, de outras raças. Eu creio que, então, isso foi uma riqueza muito grande. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho da sua cidade natal, a gente vai conhecer agora um pouco mais de Vista Alegre do Prata, essa cidade de origem de Dom Irineu Roman.
Saímos de Caxias do Sul às 6 da manhã, com destino à cidade de Vista Alegre do Prata. A estrada de terra, molhada da chuva, exigiu cautela na velocidade do ônibus. Além do grupo de Belém, com 18 pessoas, religiosos e leigos de outras cidades próximas fizeram o trajeto conosco. Na chegada, depois de 3 horas de viagem, recebemos dos gaúchos a boa acolhida que os paraenses também estão acostumados a oferecer. A cidade de Vista Alegre do Prata é uma antiga colônia de italianos e poloneses. O lugar começou a ser ocupado pelos imigrantes no início do século XX. Ainda hoje, existem pessoas aqui, a maioria idosos, que utilizam a língua italiana. Não se tem o hábito das pessoas de mais idade falarem com os filhos italiano, mas a convivência dos filhos com os pais falando italiano entre eles, as pessoas acabam, os mais novos acabam aprendendo e sabendo, entendendo, apesar de não falarem. Isso vale para os italianos tanto quanto para os poloneses. É um município de 1.500 habitantes, emancipou em 1988, a descendência aqui, a maioria é italiana, um pouquinho de polonês. E o município vive exclusivamente quase da agropecuária, né? Nós não temos indústria, alguma indústriazinha bem pequena, o pessoal vive bastante no campo. A vida é mais pacata, mais tranquila, mas é muito trabalhosa. O pessoal é propriedade pequena, média 15 hectares, e a nossa turma do campo luta o dia inteiro aí para poder sobreviver. Antigamente, principalmente quando a gente construiu a igreja, aqui eu fui tudo no braço, né? Não tem nada de máquina para fazer massa, para fazer isso, para fazer aquilo. É tudo agricultores. Agricultores fizeram os tijolos para construir, arrancaram a areia do rio para poder construir. E depois todo mundo ajudou. Ninguém cobrou nada, nunca. Não poderíamos chegar ao Rio Grande do Sul e não conhecer uma das principais tradições gaúcha, a erva mate com água quente, servida no purungo com uma bomba de metal. O chimarrão pode ser servido no café da manhã, depois do almoço ou oferecido às visitas, uma tradição que atravessa gerações. A erva mate, tem bastante cultivo na nossa região, onde ela é toda industrializada e é necessário para se fazer um bom chimarrão termos uma cuia bem original, onde a água ela tem que estar numa temperatura adequada, não pode ser muito quente nem muito fria para iniciarmos, como também cada um de nós tem a sua preferência. É um chá vindo de uma erva que é cultivada dentro do nosso município mesmo e é o que une as pessoas, as famílias, na roda de amigos. O mate ele é indispensável entre famílias, entre amigos, e quer que seja onde for, onde há várias pessoas, o chimarrão está presente. O município de Vista Alegre do Prata foi o primeiro lugar do estado do Rio Grande do Sul no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o segundo lugar do Brasil. É o 4º município brasileiro com maior renda per capita e tem o maior investimento em saúde. Em 2013, foram investidos 23,5% do orçamento municipal. Uma cidade bem estruturada, um município pequeno com 1.500 habitantes que tem orgulho de viver aqui. É tudo de bom morar aqui, aonde a gente tem paz, a gente tem tudo que a gente precisa, todo mundo conhece todo mundo, então é tudo de bom aqui. Seu Henrique nasceu aqui e tem muitas histórias para contar. A gente tinha uns times de futebol, a gente gostava muito de jogar futebol. Depois a gente ficou de idade, então deixamos para os outros, né? Mas sempre envolvido, sempre fui envolvido na paróquia, em futebol, em clube, tudo, sempre fui muito envolvido. Mas deixa estar que eu vou embora pra fronteira, mas eu hei de levar comigo este choque laranjeira.
Dom Irineu, a gente acabou de conhecer um pouquinho mais a sua cidade, vimos que Vista Alegre do Prata é uma cidade pequena, cerca de 1.500 habitantes. O senhor que esteve lá, como é que foi para eles receber essa notícia de que teriam um novo bispo? Quer dizer, um padre que veio de lá virou uma grande autoridade da igreja. Na verdade, eles receberam assim com muito entusiasmo. Eles fizeram uma grande festa, vibraram, espalharam a notícia para todo mundo. E, digamos, a notícia se espalhou rapidamente na região, pelos meios eletrônicos, evidentemente, mas também pelo telefone. As pessoas se comunicavam dizendo que eu tinha sido bispo. E eles publicaram lá no site da prefeitura a minha foto, bem bonita, e todo mundo ficou clicando lá para ver se era verdade ou não. Então foi algo assim que mexeu com a população, com os agricultores, enfim, com todo, não só com o município de Vista Alegre do Prata, mas também com os municípios vizinhos, que também ficaram sabendo, inclusive as rádios de lá. Temos várias rádios católicas que fazem parte dessa região, acabaram transmitindo para todo mundo. Agora, Dom Irineu, receber essa notícia foi motivo de festa para quem estava em Vista Alegre, também para os seus paroquianos de Belém, para toda a nossa arquidiocese, mas de modo particular para o senhor. Como é que foi receber essa notícia? Como é que foi esse momento dessa anunciatura? Olha, foi assim, foi na verdade isso aconteceu no dia 23 de dezembro de 2013, quando o Dom Alberto me telefonou de manhã cedo querendo falar comigo lá na paróquia. Ele viria lá naquele dia para celebrar uma missa numa comunidade. E ele me telefonou de manhã cedo dizendo: olha, Padre Irineu, eu preciso falar com você uma coisa importante e urgente. E eu vou passar mais cedo hoje para falar contigo. Então ele chegou na paróquia por volta das 18 horas e ele me pegou pelo braço e me levou para dentro da casa paroquial e perguntou se tinha mais alguém em casa. E pediu uma sala para conversar em particular comigo. Aí eu apontei a sala da televisão. Aí ele me levou para lá e ele falou no assunto assim, digamos, como a gente diz, na lata. E disse: você foi escolhido para ser bispo auxiliar de Belém. Sabe, a minha cabeça foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa para mim. Dei um giro de 360 graus. Mas eu procurei ficar tranquilo, comecei a meditar, a pensar o que será de mim, o que será da minha cidade de Vista Alegre do Prata, como é que vai repercutir essa notícia? Mas eu pensei depois que a minha vida pertence a Deus, eu sempre vivi para Deus, para a igreja, e que eu deveria pensar muito bem e a resposta deveria ser o meu sim. E depois de uma conversa de quase 40 minutos, então eu dei a minha resposta: sim, aceito. Nossa, Dom Irineu, que surpresa também a gente ficar sabendo dessa notícia, da forma que foi. A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com mais notícias do novo Bispo Auxiliar de Belém. Voltamos a conversar com Dom Irineu Roman. Dom Irineu, a gente conversava sobre como o senhor recebeu a notícia que seria o novo Bispo Auxiliar de Belém. Agora, depois de receber essa notícia, o senhor teve que guardar esse segredo por algum tempo. Como é que foi isso para o senhor? Isso se chama segredo pontifício. Eu dei o meu sim no dia 23 de dezembro, mas eu fui apresentado somente no dia 8 de janeiro de 2014. E aí, nesse período, você tem que preservar o segredo pontifício, não pode falar para ninguém. Tanto que lá na minha paróquia, já que eu estava em processo de transferência, eu tive que mentir. Peço perdão aos meus paroquianos, a todas as pessoas que eu fiquei mentindo durante esse período dos 15 dias do segredo pontifício, que não podia espalhar a notícia. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu mantive esse segredo e somente no dia 8 de janeiro é que teve a minha apresentação. Então, durante esse período do segredo pontifício, eu fui mentalizando a minha nova situação, fui colocando, digamos assim, em ordem as coisas na minha mente, no meu coração, para poder me preparar. Preparei a mensagem de apresentação, fui preparando também outras coisas, conversando com os bispos, porque eles sabiam. Então, eles também foram me orientando, e fui preparando as minhas fotos,
e tal, algumas outras coisas que eu precisava com urgência. Agora, depois desse período também, já no dia 8, quando o senhor foi apresentado, como é que foi para a sua paróquia em Belém, para toda a comunidade, receber essa notícia? Como é que o senhor percebeu isso? Então, depois do dia 8, então as coisas já ficaram mais claras. Todo mundo já ficou sabendo e aí começou a preparação. Já o Dom Alberto nomeou uma equipe aqui em Belém para me ajudar a preparar a cerimônia, preparar o meu enxoval episcopal, as vestes e tudo. Então foi nomeada uma equipe aqui, que foi, por sinal, foi o padre Gonçalo, o padre Agostinho, o padre Roberto, o padre Plínio, essa equipe. E lá no Sul, ao mesmo tempo, eu marquei uma entrevista, mandei uma notícia para lá dizendo que eles arrumassem uma equipe lá também para fazer os preparativos de lá. As coisas foram bem organizadas, bem planejadas. Tanto que as equipes daqui, como a equipe de lá, trabalharam em sintonia. E a gente conseguiu preparar aqui e lá também. E nesse período, Larissa, eu tive que fazer 2 viagens para o Sul. Eu fui no dia 31 de janeiro, larguei a paróquia para o meu sucessor, antes mesmo da posse dele. Fui para lá, fiquei durante 15 dias lá no Sul. Me reuni com a equipe de lá para preparar a cerimônia da ordenação, para ver a equipe de cantos, a escolha dos cantos, a acolhida dos que iam daqui para lá, preparar a acolhida lá. Me reuni com a diretoria da paróquia de São José em Vista Alegre do Prata, com a equipe da prefeitura para preparar todas as questões lá da minha cidade. Depois, então, retornei para Belém, onde eu participei da reunião dos bispos do Regional Norte 2, fiz o retiro espiritual, junto com o clero, o primeiro retiro junto com o clero da Arquidiocese. E aí depois eu fui para lá em definitivo somente no dia 7 de março. Aí eu fui para fazer os preparativos finais, mais um retiro espiritual que eu fiz lá no Sul. E aí, então, até o dia da ordenação, foi aquela preparação intensa, de muita oração, de muita preparação, reuniões, até a chegada da ordenação. E tanto que nas vésperas da ordenação, os 3 dias que antecederam a minha ordenação, nós tivemos um tríduo vocacional lá na cidade, muitas entrevistas das rádios de lá que me procuraram, a Rede Sul de rádio também me procurou, me entrevistou via telefone. Foi uma agitação assim muito grande. E graças a toda essa preparação deu tudo certo. A gente vai acompanhar agora como é que foi essa cerimônia de ordenação episcopal de Dom Irineu Roman, que foi presidida por Dom Alberto Taveira, lá em Vista Alegre do Prata. A igreja ficou lotada. A missa de ordenação episcopal de Dom Irineu Roman iniciou às 9h30 da manhã desta quarta-feira, dia de São José, padroeiro da congregação de Dom Irineu. A paróquia de São José, na cidade de Vista Alegre do Prata, onde aconteceu a ordenação, pertence à Diocese de Caxias do Sul. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a celebração. Concelebraram Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, e Dom Vicente Zico, arcebispo emérito, junto a outros bispos da região e padres de Belém e do Rio Grande. Além de Dom Alberto, participaram da ordenação Dom Alessandro Rufinoni, bispo de Caxias do Sul, e o bispo do Vicariato Apostólico de Sucumbios, no Equador, Dom Selmo Lazari, que pertence à mesma congregação de Dom Irineu, dos Josefinos de Murialdo. Para que nos livreis de algum pecado, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Na igreja matriz da paróquia, Dom Irineu recebeu todos os sacramentos da igreja, com exceção de sua ordenação presbiteral. Ele nasceu em Vista Alegre do Prata há 55 anos e fez questão de se tornar bispo perto da família e dos amigos. Amigos não apenas do Sul. Paroquianos de Santa Edviges, em Belém, atravessaram o país até o Rio Grande para vivenciarem, junto a Dom Irineu, esse momento importante para a igreja. A gente está muito feliz de estar aqui no Sul, né? Dom Irineu uniu o Sul e o Norte nesse dia. Estamos representando, estamos em 4 aqui,
pela paróquia de Santa Edviges, mas representando todos os movimentos, serviços e pastorais, amigos, pessoas que trabalharam de perto com o Padre Irineu e agora Dom Irineu para nós. E muito felizes porque é o nosso pai, né, o nosso pároco. Um grupo de mais de 30 pessoas da Arquidiocese de Belém participou da celebração. O cerimonial foi preparado pelo padre Roberto Cavalli, da paróquia de Santa Luzia, em Belém, que, representando os padres da Arquidiocese, homenageou Dom Irineu. Nosso abraço de muito obrigado por ter nos incentivado e colaborado em sua missão pela vida consagrada. Um grande acontecimento para a Igreja de Jesus Cristo, porque é um bispo escolhido como sucessor dos apóstolos, um acontecimento para a Diocese de Caxias do Sul que nos acolheu e, é claro, uma grande honra, uma gratidão imensa a Nosso Senhor, porque nós ganhamos esse novo bispo auxiliar. Dom Irineu assumirá primeiro a função de bispo auxiliar, que todos os bispos auxiliares são também vigários gerais. Vigário geral quer dizer aquela pessoa que pode agir em nome do bispo. Além dos dois vigários gerais, Monsenhor Marcelino e Monsenhor Cid, que são padres vigários gerais, mas os bispos. E aqui, no nosso caso, Dom Teodoro, Dom Irineu e também o arcebispo emérito tem todos os poderes na Arquidiocese junto comigo. Eu quero me dirigir agora, nesse momento, a toda a população da área metropolitana de Belém do Pará, porque aqui está presente a Rede Nazaré de Comunicação, a TV Nazaré, a Rádio Nazaré, FM, o Jornal Voz de Nazaré, o portal. Eu quero enviar a minha bênção, a minha saudação a todos vocês. Eu amo muito vocês. Vocês contem comigo, eu estarei aí para trabalhar, para servir, para ser um ministro de Deus a serviço desta igreja de Belém, que eu amo muito vocês. Vocês podem contar comigo. Eu estou muito emocionado nesse momento, mas eu me sinto em casa, me sinto em Belém, do Pará. Me sinto na área metropolitana de Belém, porque ali é o meu chão, é o meu lugar. E eu estou muito satisfeito de poder servir esta igreja de Belém, que eu amo muito. A tia, emocionada, sente-se representando a mãe de Dom Irineu, já falecida. Me dá até vontade de chorar, de alegria muita. Como é para a senhora ser tia, então, de um bispo? Mas nem sei como dizer de tanta alegria. Seu Marcelino Román, pai de Dom Irineu, irmãos, primos, tios e sobrinhos, que formam uma família bem grande, também participaram da celebração. Um dia de comemoração para o povo da cidade. Para nós é uma honra indescritível, né? Eu acho que nunca me emocionei tanto, nem nas minhas duas posses como prefeito. Eu hoje na igreja estava muito emocionado, porque eu conhecendo a família do Irineu, é assim, uma família muito humilde, uma família que já não se faz mais famílias como essa, né? Os pais, o pai, a mãe é falecida, né? Os irmãos, são muito humildes, são muito gente boa, né? E o município está muito honrado, não tenha dúvida, que o Padre Irineu tenha escolhido vir aqui se ordenar, isso é muito bom. Foi um momento na igreja importante e emocionante também, né, para todos. Para nós, Murialdo, é muito importante, né? Porque a gente que trabalha com os jovens, ter um padre nosso, bispo, é interessante para cativar a juventude. Nós acabamos de ver como é que foi a sua cerimônia de ordenação e depois da cerimônia, o senhor ainda passou alguns dias em Vista Alegre. Como é que foram esses momentos pós-ordenação? Na verdade, foi uma verdadeira lua de mel, mas nem tanto assim, porque depois que você fica bispo, o assédio das pessoas é muito grande. E quando eu saía na rua, as pessoas já queriam falar comigo, queriam uma bênção, e muita gente me convidou para fazer visita nas famílias. Então eu passei vários dias visitando as famílias, mas no domingo posterior à minha ordenação, eu estive no santuário da Diocese de Caxias do Sul, no santuário de Caravaggio, onde eu celebrei uma missa muito bem preparada, com muita gente. Também visitei a minha congregação religiosa de São José os Josefinos de Murialdo, onde celebrei uma missa. Fui muito bem acolhido pelos meus confrades da congregação de São José dos Josefinos de Murialdo.
Então foi assim, no primeiro momento. E depois também celebrei na minha comunidade de origem. Isso foi muito bonito, porque onde eu fiz a minha catequese para a primeira Eucaristia, onde eu frequentava o terço, as orações, na minha comunidade de origem, sabe, bem pequena, lá no interior, eles fizeram uma grande festa onde muita gente compareceu e eu celebrei uma missa campal, sabe, foi uma missa campal muito bonita. E esses momentos também foram de despedidas da sua terra natal, das suas origens, da sua família, para poder voltar para Belém. Exato, eu me despedi assim muito emocionado e as pessoas também não queriam muito que eu fosse embora, queriam que eu ficasse mais um pouco, mas eu disse, olha, o meu lugar é a Arquidiocese de Belém do Pará, estou me preparando para começar o meu ministério por lá, então por isso que eu regressei. E nessa semana, Dom Irineu, o senhor voltou para Belém. A gente vai acompanhar agora como é que foi essa acolhida, a chegada de Dom Irineu Roman aqui no Aeroporto Internacional de Belém. Um homem de sorriso fácil e cativante. Ao longe, pelo vidro, ele acolhia as primeiras boas-vindas. Dom Vicente Joaquim Zico foi um dos primeiros a acolher o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Estou representando Dom Alberto e Dom Teodoro, que estão em viagem, estão em trabalho em Brasília ou em Óbidos, e estou aqui representando os dois, e estou dando, portanto, a Dom Irineu os votos de boas-vindas em nome da Arquidiocese e manifestando-lhe a nossa esperança, primeiramente a nossa alegria de tê-lo conosco e a nossa grande esperança de um trabalho abençoado, eficiente e frutuoso nesta Arquidiocese de Belém. Dom Irineu Roman foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém em janeiro deste ano, um chamado que acolheu com carinho e serviço. Eu até fiquei bastante surpreso, não esperava que fosse eu, até pensei que fosse outro, mas soltaram uma pombinha por aí e ela caiu na minha cabeça e eu fui escolhido. Então eu dei a minha resposta porque eu estou pronto a servir a Deus, para realizar a obra de Deus, para construir o reino de Deus, para trabalhar na Arquidiocese de Belém, para trabalhar pela Igreja de Belém, para servir o povo de Deus, para que esse povo possa ser evangelizado, possa receber toda a ajuda que precisa, em todos os sentidos, do ponto de vista espiritual e também da caridade. Nascido em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, Dom Irineu chegou a Belém em 1999 e trabalhou na paróquia Santa Edviges. Conhece bem estas terras e busca servir cada vez mais a Igreja de Belém. Isso provoca muitas transformações na vida da gente, do ponto de vista espiritual, intelectual e emocional. Mas eu estou muito tranquilo, estou feliz e estou disposto a servir, a começar o trabalho aqui junto com os demais bispos, trabalhar em comunhão, em unidade, com toda a Igreja de Belém, com os bispos, com os padres consagrados e consagradas, e contar com o apoio de todos, transmitir a minha bênção, a minha saudação a todos os irmãos e irmãs aqui da Arquidiocese de Belém, dessa cidade. E eu estou aqui pronto, disposto, feliz, com saúde, até para poder trabalhar. Agora, Dom Irineu começa efetivamente o seu trabalho aqui à frente da Arquidiocese de Belém como um bispo auxiliar. O senhor já tem aí os planejamentos, essa semana já deu para começar seus trabalhos? Eu já estou agendando muitos compromissos. Eu até fiquei muito feliz com a acolhida que houve aqui. Foi um momento assim, uma recepção muito bonita no aeroporto. Depois também na residência episcopal e aqui na Cúria e também aqui na Fundação Nazaré. Fico muito agradecido pela recepção, pela acolhida de todos vocês. Agora começa propriamente dito o meu trabalho. Então eu tenho 3 funções muito importantes dentro da Arquidiocese, além dos trabalhos normais de um bispo, que é trabalhar nas paróquias, que é celebrar crisma,
nós trabalhamos juntos nas visitas pastorais às paróquias, mas eu tenho um trabalho específico que o Dom Alberto já me passou, que vai ser justamente trabalhar o tema comunidade de comunidade, que é o estudo da CNBB número 104, que é, de fato, constituir novas comunidades, trabalhar em prol da criação de novas comunidades, fazer com que a igreja se expanda, que ela chegue aonde ela não chegou até agora. Então, aí entra a questão do projeto da Igreja de Belém em Missão, do envolvimento de todas as pastorais, os grupos e serviços das paróquias, das comunidades, para um projeto que é muito importante, que é o de sermos discípulos missionários, de evangelizarmos, de promovermos a evangelização, mas também de cuidarmos das pessoas, de difundirmos este bem com todos, para toda a área metropolitana de Belém. Então é um serviço que eu vou me dedicar muito daqui para frente, trabalhar essa questão das comunidades, da criação de novas comunidades, de fazer com que a igreja ela chegue nas periferias das cidades, ainda onde não está presente a igreja. Esse vai ser um desafio do qual eu estou ansioso de começar a fazer esse trabalho. O senhor então já traçou algumas metas, já conseguiu estudar principalmente esses locais, essas regiões onde a igreja deve marcar uma presença mais forte? Agora nós vamos conversar entre nós bispos, vamos fazer um planejamento. Depois, nas reuniões do clero, junto com as lideranças pastorais do povo de Deus, nós vamos depois trabalhar todas essas questões, vamos colocá-las em prática e com certeza juntos, porque vamos trabalhar na unidade, na comunhão juntos como bispos, sacerdotes, religiosos, consagrados e leigos, missionários, vamos trabalhar essas questões juntos. Dom Irineu, eu agradeço, a gente conversou bastante no programa de hoje, foi uma honra recebê-lo aqui, uma alegria, muito obrigada pela sua simplicidade, pela sua humildade, obrigada principalmente pelas informações, por estar aqui presente conosco. Agora, o Notícias Pastorais ele vai chegando ao final, e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no programa de hoje, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!